Se prepare. Em algum momento você vai ter que se posicionar. Mas se você disser assim, não, irmão, nós temos que entender. Jesus chamou a gente para amar, irmão. Jesus é amor. Jesus disse, não julgue para não ser julgado. Criatura, pelo amor de Deus, não cita esse versículo como subterfúgio para a tua inoperância apologética. Porque Jesus não disse isso nesse contexto. Pelo contrário, Jesus disse, olhe, porque eu amo aquele texto de João 12, Jesus dizendo, eu não vim para julgar. Aí as pessoas dizem, olha aí que bênção, posso fazer o que eu quero. Lê o texto todo, bênção. Deixa de ler versículo isolado, porque quem gosta de citar versículo isolado é Satanás. Que é isso, pastor? Está me chamando disso? Não, você não é ele, mas pode estar trabalhando para ele. Sabe por quê? No deserto, ele quis enganar Jesus com texto isolado. E tem crente querendo citar texto isolado para assegurar as suas decisões, né? Mas é tão lindo quando a gente ouve Jesus falar lá em João 12, não é? Em João 12, versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Parece que eu estou vendo Jesus falando isso num retrato pós-modernista, Jesus bem calminho. Porque eu não vim para julgar o mundo. Jesus com luzinhas ao seu redor, sentado no banquinho. Porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Aí ele diz, olha aí, está vendo, igreja? Não pode me julgar. Oh, glória, olha o que Jesus disse no verso seguinte. Quem me rejeitar a mim, agora que ele se levanta do banquinho, apaga as luzes e tira a espada, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então tem que se posicionar, irmãos. Nós temos que nos posicionar. Volta lá para o slide, por favor. Então nós cremos que Deus é criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas. E nós cremos que Ele intervém na história. Ele altera cursos. Ele altera sentenças. E Deus quer que a gente se relacione bem, é o que ensina a Bíblia. Mas a nossa confissão de fé e prática é apenas a Bíblia. Nós não devemos fazer uso de outras tradições religiosas, porque evidentemente elas não estão assentadas na verdade inerrante da palavra de Deus. Mas esse terceiro ponto, ele é perigosíssimo. E ele está presente nas nossas pregações, está presente nos nossos louvores, nos nossos cultos, de pessoas cujo principal objetivo da vida é ser feliz. Ah, irmã, eu estou sentindo de fazer uma coisa, tomar uma decisão. Duas irmãs se aconselhando na igreja depois do culto. Ah, irmã, e o que é que diz o seu coração? Ah, o meu coração diz que é para eu ir, irmã. Então siga seu coração, Zezé. Afinal, o que importa é ser feliz. A vida é curta. Irmão, se você usa esses argumentos, você não foi regenerado ainda. Quem disse que a vida é curta? Para nós não é mais curta, não. É eterna. Tem tanta adolescente aconselhando a outra, siga seu coração. Nunca leu Jeremias 17. Enganoso e perverso é essa bombinha que está batendo aí dentro. Enganoso e perverso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Pergunta retórica. Ninguém. Crente não segue coração não, irmão. Crente segue o quê? Palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra é farol de neblina, é farol de perto, é farol de longe. Aleluia. Observe que a palavra mostra onde eu piso e ainda onde eu vou pisar. É lâmpada para pé e luz para caminho. Quem está na palavra sabe onde está e sabe ainda para onde vai. Glória! Olha Deus acendendo o farol e dizendo, pisa aqui não. Pisa aqui não que tem embaraço, aqui tem laço, aqui tem tropeço. Desvia, altera a rota, porque eu quero te livrar da queda, para que tu chegue na nova Jerusalém. Aleluia! Não porque um guru, o horóscopo, o alinhamento dos astros. Vai seguindo isso aí, vai seguindo. Vai seguindo para tu ver onde tu termina. Deus não fez a gente para ser feliz. E eu sei que eu não estou frustrando expectativas aqui, porque os irmãos sabem disso. Eu não precisei vir aqui para ensinar isso.
Os irmãos sabem, Deus não chamou a gente para ser feliz, chamou a gente para ser santo. O propósito da minha e da sua vida é refletir a santidade de Deus no mundo, refletir a imagem, a glória, a semelhança, o caráter dele. Deus não chamou a gente para dar a volta por cima, para reinar, para conquistar, para viver os sonhos, os ideais. Não, olha, isso aí é tudo invencionice ideológica, de ideologia triunfalista, que entrou em muitas músicas e muitas pregações. E a gente fica às vezes questionando Deus, que não fui chamado para ser tapete, fui chamado para ser cortina, não sou chamado para ser cauda, fui chamado para ser cabeça. Tem uns que não querem nem mais honra, que é a dupla honra. E aí a gente vai vendo essas coisas nas nossas músicas e todo mundo chora. Claro, quem é que não vai se emocionar com um negócio desse? Deus dizendo que vai lhe dar tudo isso. Então evidentemente tem que ter muito cuidado, porque o principal objetivo da nossa vida, nós somos criados para expressar a imagem dele. Esse texto que os irmãos escolheram de Filipenses 2, o apóstolo Paulo está dizendo isso à igreja de maneira enfática e sem arrodeio, no verso número 15. Filipenses 2:15. Deus não está chamando a gente para ser príncipe dele, rei disso, daquilo. Não. Ele chamou a gente para a gente ser irrepreensível, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Não é o brilho do popstar, né? Não, no brilho da fama. É o brilho da glória de Deus. Então esse é o padrão da minha vida, o propósito da minha vida. E se eu falho nesse propósito, eu estou falhando com o próprio Deus. Então isso, irmãos, foi assentado da psicologia freudiana, que quis tirar Deus como ser central da vida e colocar o próprio eu. Freud, e se tem psicólogo aqui, sabe que eu estou falando, e até está sendo transmitido, eu não vou nem falar, porque se não tivesse eu ia falar algo aqui que era até mais forte. Mas os irmãos sabem que a psicologia freudiana, ela termina por ajudar o império do anticristo. Eu não estou aqui desmerecendo a ciência, ela tem a sua valia. E louvado seja Deus por isso, porque foi Deus que criou a ciência, dando ao homem a inteligência. Mas a psicologia freudiana botou Deus lá no quartinho, no canto, num sótão, num escanteio, e ascendeu, elevou o meu eu subjetivo a uma posição de autoridade. É o evangelho da autoexaltação, o culto ao desejo. O que é que Freud ensina? O que é que a Bíblia ensina? Que eu tenho que matar o meu corpo, mortificar a carne, suprimir o meu desejo. O que é que a psicologia freudiana ensina? Não, você tem que botar o desejo para fora, porque o seu eu, o seu ego, a sua vontade está acima. E o evangelho é algo oposto. Então quando uma criatura está sentindo, e pergunta, irmão, o que é que eu devo fazer? O que você está sentindo, minha filha? Faça. Esse não é o caminho bíblico, porque não é o que eu estou sentindo. Aliás, o que eu estou sentindo, irmão, eu não vou nem lhe dizer, porque não agrada a Deus. Mas não é o que eu estou sentindo, é o que Ele quer de mim. Eita, glória a Deus. Hoje você não pode mais pregar o evangelho puro em certos círculos eclesiásticos. A pregação evangélica hoje se tornou a pregação da autoaceitação, o evangelho da autoaceitação. Você tem que se aceitar. Aliás, Deus tem que lhe aceitar, Ele lhe criou, Ele sabe que você é assim. Que história! Jesus disse, não, quem quiser andar do meu lado, negue-se a si mesmo. Paulo não ficou na frente do espelho dizendo, bota esse leão que está dentro de você para fora. Paulo perguntou, quem me livrará do corpo desta morte, esta carne pecaminosa, este miserável homem que sou? Deus me livra disso. E não tem como se livrar do dia para a noite, é mortificando, é matando o velho homem dia a dia, é no jejum, é na oração, é na leitura da palavra. Crente vive uma vida de morte diária, para que possa viver a vida eterna com o Senhor Jesus, por final. Mas se você não tiver cuidado, você é um deísta, moralista, terapêutico. Não, irmão, eu sou assim. E Jesus me entende. Ele me ama. E não fale mal de mim não, que Ele lhe queima.
Nós até chamamos Ele, mas só chamamos Ele, como diz aí o quarto ponto, quando a gente precisa dEle. A gente toma as nossas decisões, não consulta ninguém, só os nossos sentimentos. Quando dá errado, meu pastor, homem de Deus, me aconselhe, me dê uma orientação. Mas aí você já fez tudo. Deus, Ele não quer ser chamado somente para ser resolvedor de problema. Oração não é um balcão de petição. Oração não é listinha de desejo. Não é comanda de pedido para um Deus garçom, não. Oração é relacionamento. Deus quer a gente conversando com Ele. O que foi, filho, que viesse pedir? Não, pai, eu não vim pedir nada, eu só vim ficar perto de ti. Eita glória, aleluia. Não sei como um obreiro lá conhecido nosso, que já não orava há tanto tempo, que quando dobrou o joelho para orar em casa, o filho correu perguntando se ele estava passando mal. Está doendo, pai, alguma coisa? O que foi, meu filho? Não, o senhor está orando aí de joelho, alguma dor? Não, meu filho. E há muitos de nós assim, que até Deus se surpreende. Olha, coisa boa. É claro que Deus nos surpreende, né, irmão? Isso é força da nossa linguagem. Que Deus nos guarde desse deísmo moralista terapêutico, e que Ele encontre na igreja verdadeiros adoradores, que se submetem à vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Ainda que eu chore, ainda que eu perca, ainda que eu sofra, mas a leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso eterno de glória que há de ser revelado em nós. Glória a Deus. Passa aí para frente, querido irmão. Temos mais alguma coisa para meditar esta noite nessa escola bíblica, além desses 5 pontos. Temos que ter cuidado com esse caminho de pregação, de falso culto, cujo objetivo é melhorar a autoestima, gerar uma felicidade subjetiva e fazer com que todo mundo se relacione bem. Esses são os principais objetivos dessa religião pós-moderna, que de maneira ideológica quer adentrar sorrateiramente em nosso meio. Precisamos estar com os olhos espirituais abertos, a audição espiritual bem aguçada, para evidentemente se posicionar, porque o nosso Deus nos chamou para o evangelho do sofrimento, o evangelho da renúncia, o evangelho da autonegação. E todos os homens e mulheres de Deus aprenderam, já quando foram chamados por Cristo, que sofreriam por Ele, e que só há coroa para quem carrega cruz. Tem gente que aceita Jesus hoje e já quer a coroa da vitória, a coroa para reinar. Não, meu filho, vai chorar um pouquinho, vai sofrer, vai ser humilhado, vai ser perseguido, incompreendido, zombado, ridicularizado, maltratado, mas no final, Cristo sempre chamando: bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Não preciso nem mandar levantar a mão aqui esta noite. Quem está passando por problema, tem irmão que vai pedir emprestado até a mão do outro. Levanta aí por mim também, que eu tenho muitos. Mas pergunta quem está triste com Jesus. Tem alguém? Não. Quem se considera feliz em Cristo? Onde está a verdadeira felicidade? Vê se tem alguém que quer abandonar o Senhor. Não, porque quem vem a Cristo pelo que Ele é, suporta as lutas desta vida, porque está servindo ao Senhor, para ter um relacionamento com Ele, para viver com Ele, para ser como Ele é. Esse é o evangelho que nós cremos. Precisamos de momentos como esse para fortalecer e fundamentar a nossa fé. Eu coloquei aí um quadro de informações que a gente precisa, irmãos, nessa última hora da igreja aqui na terra, fortalecer e fundamentar no tocante ao nosso credo, para as nossas pregações, nossos louvores, e para os trabalhos que nós fazemos a fim de alcançar as pessoas que estão lá fora, né? Toda a igreja precisa de uma fundamentação filosófica, teológica e evidencial. Ai meu Deus, vou ter que fazer 4 anos. Não precisa. Bíblia, cultos como esse, escola dominical, culto de ensino. Nós temos muita ferramenta boa, muitos canais no YouTube, muita gente boa, né? Não vá logo lá, escolha, selecione o seu pastor, o seu professor da EBD, um obreiro que na igreja é uma referência. Irmão, olha, eu achei esse canal aqui, o que é que acha, né? Às vezes ganha lá um livro de Ellen Golding White sobre... Aí tá um livro de escatologia. Glória, eu estava precisando. Calma,
Cuidado. Chegue para alguém, irmão, o que é que você acha, né? Isso aqui dá, não dá, como é que faz? Para que a gente, evidentemente, não esteja incorporando à nossa fé fábulas que não condizem com a nossa confissão. Mas há 3 áreas aí que o inimigo trabalha e que, evidentemente, nós devemos ter muito cuidado para fortalecer a nossa fé. Eu coloquei no slide, na primeira coluna, destaquei, já falei aqui sobre padrões absolutos morais e sobre a verdade, né? A verdade é absoluta. A nossa fundamentação teológica, evidentemente, essa teologia liberal e neortodoxa não crê em milagres, diz que tudo isso na Bíblia são mitos, e nós precisamos reafirmar cada vez mais o caráter sobrenatural de Deus, e evidentemente entender que Deus trabalha e opera numa esfera espiritual que aparece na esfera material. Mas eu quero, irmãos, destacar nesta noite, na minha breve contribuição, aquela terceira coluna que é a fundamentação evidencial, porque é uma das áreas que o inimigo mais trabalha, principalmente na vida de jovens e adolescentes, quando sai do ensino médio e chega na universidade. O diabo está tão faminto que os seus militantes não estão só no ensino superior, muitos deles já estão até na educação básica. Eles já estão no ensino médio e já estão chegando até na educação infantil. Então nós precisamos cada vez mais fortalecer essa fundamentação apologética em relação às evidências da ressurreição do Senhor Jesus e também de que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Essas perguntas, os documentos do Novo Testamento são confiáveis, Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos, são perguntas que você vai ouvir muito aí fora. Com certeza você já ouviu alguém dizer: não, eu não creio na Bíblia porque a Bíblia é feita por homens. Isso é uma frase, irmão, que você destrói rapidinho. Tá bem. Você toma remédio? Remédio assim feito por farmacêutico? Você lê bula? Não, mas não deveria. Você toma remédio? Você confia no farmacêutico? Sabia que remédio foi feito por homem? Você sabia que a bula lá é assinada por um químico, um farmacêutico? Né? Então você não anda em avião, né? Carro, muito pouco, nem moto. Não, claro que anda, mas foi feito por homem. Aí você destrói esse argumento. Mas claro que o nosso argumento não deve ficar só aí. Isso é um argumento bem assim do dia a dia, né? Porque tem como você vencer certas batalhas apologéticas sem muita coisa. Mas é claro que a gente tem que estar preparado com ferramentas para avançar a argumentação. Eu tenho um colega aqui, um amigo, que é matemático, acadêmico, cristão, fervoroso, e estava no mestrado numa universidade pública, e tinha um colega de classe ateu, militante, daquele jeito, irmão, cheinho. Vocês sabem. Aí ficava assim, olha, zombando da fé do irmão, zombando da fé do irmão, zombando. O irmão muito inteligente, muito pacato, uma árvore frondosa do fruto do Espírito. Ele é muito calmo, esse irmão. E o ateu lá, meu Deus, que Deus, que Deus. Até que um dia ele estava tão irado que disse: eu odeio Deus. Aí o nosso querido amigo diácono da igreja disse: então você crê que Deus existe? Não, claro que eu não creio, eu odeio. Mas como é que pode odiar uma coisa que não existe? Você tem até sentimentos em relação a Deus? Destruiu, não precisou de slide, de matemática, não precisou de citar nomes de filósofos. Não, só com uma frase. Outra vez recebi um adolescente no final do culto, lá onde pastorei. Ele se considera ateu, bem novinho ainda estava no ensino médio. A sua avó é uma mulher de Deus, congrega conosco. Ele veio no final do culto com uma posição, já chegou assim no púlpito assim: quero falar com você. Eu digo: certo, fique aí. Atendi todo mundo, deu chá de cadeira nele. Depois, agora sim, pode vir, senta aqui, minha amada. Ele disse: não, porque é o seguinte, você sabe que eu não creio em Deus, né? Deus para mim não existe. Não, tudo bem. Ele disse: então eu quero fazer só algumas perguntas aqui para analisar o seu credo. Eu digo: certo, claro, fica à vontade, pode fazer a sabatina. Foi 3 perguntas, eu pensei até que ia ser mais. Ele disse: primeiro, essa coisa, e nesse dia eu tinha até pregado. Ele pegou algumas coisas da pregação, ele ficou a pregação todinha assim, 17 anos, balançando a cabeça assim, olhando para mim. Esse negócio de que Deus manda, de que Deus ordena, que é a vontade de Deus, é tanta ordem, como é que eu posso amar alguém que só me dá ordens? Aí eu disse: você tem pai? Tenho. Você gosta dele? Gosto. Então acho que seu pai somente faz o que você quer, não é isso? Na sua casa não tem ordem, não tem lei, não tem... Não, mas tem a ordem. Eu digo: então você odeia seu pai? Não, eu amo ele. Eu digo: exato. Assim é o amor ao Pai Supremo Deus. Você sabia que a liberdade de um peixe é ficar dentro do aquário? Ele pode olhar para aquele aquário e dizer: eu quero liberdade. No dia que ele sair, ele morre. Liberdade irrestrita gera morte, meu jovenzinho. Não,
Vamos falar nisso não. Eu tenho outra pergunta, eu digo, diga. Inclusive ele nunca mais foi no culto, faz um tempão já. Esse negócio de dizer que Deus criou e tudo mais, é tanta lei, é tanta coisa. E eu não entendo isso, porque evidentemente o mundo vive assentado na aleatoriedade. Eu disse, qual é a disciplina que você mais gosta? Acho que você está no ensino médio, estou no 3º ano, gosto de física. Eu digo, coisa boa. Então você sabe que pelo menos nós temos aí uma série de quase 20 constantes universais, leis fixas que organizam a Terra. Se a gente mudasse algumas casas decimais dessas leis fixas, a gente não estava nem aqui conversando, não é? Ele disse, é verdade, mas não vamos falar nesse assunto não, de ciência não. Eu disse, não, você que começou. Outra pergunta, esse negócio de Deus é mistério. Para que eu me relacionar com Deus que é só mistério? Eu digo, não, ele não é só mistério. Você sabe qual é o último livro da Bíblia, irmão? Ele disse, Apocalipse. Eu disse, tu sabe o que significa a palavra Apocalipse? Não. Eu disse, revelação. Deus encerrou o cano dizendo muito mais que ele revela do que ele esconde. Olha, eu vou me embora, outro dia a gente conversa. E ele foi. Então veja, não precisou de slide, de cálculos, de nada. Se você conviver bem com Deus e com a palavra de Deus, ele vai te usar para defender a fé. Glória ao nome de Jesus. Mas é claro que se nós pudermos estudar um pouco mais e nos apoderarmos de recursos, a gente evidentemente defende a fé, como disse o apóstolo Pedro, explicando com mansidão a razão da nossa esperança. E quando a gente chega na faculdade, na escola, não, porque a Bíblia é um livro antiquado, ultrapassado, foi feito por homens, e a Bíblia é cheia de erros, nunca leram a Bíblia, mas eles advogam e militam esta causa. Aí você pode entrar antes da Bíblia na esfera da história ou da filosofia, que nos ciclos acadêmicos são amplamente aceitos. Você diz assim, amigo, você já ouviu falar na obra de Ilíada, de Homero? Uma das grandes obras do mundo ocidental, né? Coloca aí, amado, por gentileza. Homero, esse primeiro busto aí, escreveu Ilíada, que é uma poesia grega fantástica e tremenda. Hoje essa geração não conseguiria produzir nenhuma estrofe daquela. Quando você pega a quantidade de cópias de Ilíada, não chega nem a 2.000, são 1.850. E entre a cópia original, a composição original, a escrita, manuscrita original, e as primeiras cópias mais antigas, nós temos um intervalo de entre 400 e 500 anos, entre a composição original e as primeiras cópias, que naquele tempo não tinha xerox. Quando nós vamos para Platão e Aristóteles, que são reverenciados aqui no mundo ocidental, assentaram a nossa filosofia, nós temos 1000 anos de diferença entre a composição original e as primeiras cópias. Mas ninguém questiona a veracidade do que Platão e Aristóteles falou. Você já viu alguém falando na faculdade ou na escola? Não. Agora vamos para o Novo Testamento, por gentileza. Novo Testamento, eu não estou falando da Bíblia toda, só Novo Testamento. Só de manuscritos do grego, fora as outras línguas próximas, só do grego, nós temos quase 6.000 manuscritos. Se a gente for somar as outras línguas, são quase 25.000 manuscritos só do Novo Testamento. E o intervalo entre a composição original e as primeiras cópias, em torno de 50 anos. Então é mais fácil acreditar numa obra que tem 1000 anos de intervalo entre uma cópia e outra, ou uma que tem só 50 anos. Mas isso aí a Globo não mostra. Bota aí o próximo slide. Essa foto aí é um papiro de João 18, o manuscrito mais antigo do Novo Testamento encontrado. A Bíblia é cheia de erros, nunca leu. Pega aí 3 frases. Você ganhou 10 milhões de reais. Tu ganhaste 10 milhões de reais. Um irmão mineiro, 6 ganharam 10 milhões de reais. As 3 frases são iguais no tocante à mensagem, mas diferentes na composição. Se nós pegarmos a terceira frase e a segunda, elas só possuem 5 letras iguais. De 27 caracteres, a terceira frase, ela só tem 5 caracteres iguais ou 5 letras iguais à frase 2. 19% de igualdade.
mas a mensagem nas três é a mesma. Os erros que eles falam são translocações de palavras. Não, é de letras. Às vezes o escriba esqueceu de botar uma letra, ou duplicou uma letra, ou mudou uma letra de lugar, de maneira que a frase, a composição original não muda. Mas essas pessoas nunca leram e levantam a bandeira de que a Bíblia é um livro ultrapassado, cheio de erros e que evidentemente foi feito por homens. Aí nós vamos para as obras do hinduísmo, Mahabharata. Softwares pegaram esses manuscritos e compararam eles para ver o índice de precisão, 90%. Ilíada de Homero, reverenciado no mundo ocidental, 95%. Eu trago aqui só 3 eruditos de Novo Testamento, eruditos de grego, só 3, usando os mesmos softwares, encontraram 99,75%, 98,33%. Ou o A.T. Robertson, que é muito usado nas nossas faculdades, encontrou 99,99% de precisão, de igualdade em todos os manuscritos do Novo Testamento. Isso aqui não vai ter documentário na Globo, mas a gente está aqui para aprender isso. Quando o professor disser, não, a Bíblia é feita por homens. Não, a Bíblia é a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, é a revelação do Pai, é a fonte de vida, e nós cremos nela, e pregamos, e praticamos, porque encontramos nela a razão da nossa existência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor levante uma geração que esteja animada para batalhar pela fé. Não dizendo palavra de efeito, show Satanás, está repreendido. Não, Deus não chamou a gente para isso. Dá uma cortada de laço, o diabo não respeita isso. Nós vamos vencer é com a espada do Espírito, não batendo o exemplar da Bíblia na cabeça de ninguém, mas abrindo a palavra, explicando a palavra e deixando que o Espírito Santo de Deus convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como é que a gente faz para vencer quem está desanimado? Palavra. Quando Jesus encontrou os discípulos no caminho de Emaús, eles se chatearam dizendo que Jesus não lia jornal. Você não leu as notícias não? Você não abriu o zap? Só se fala da morte do Nazareno? Hoje é o terceiro dia e nada. Ele vivia dizendo que ia ressuscitar, tadinho. Fez tantas obras, mas agora, até agora nada. És por acaso desinformado? Jesus devolveu, porque esse Jesus que os pós-modernos mostram, carregando o ursinho de pelúcia de coração, só fazendo beijinho para a pessoa, não. Jesus, irmão, de vez em quando dava uma marretada na cabeça para rachar mesmo. Como eles disseram que Jesus era desinformado do jornal, aí Jesus disse, vocês são desinformados de Bíblia, nércios e retardados de entendimento, porque Jesus falou de um jeito assim, né? Mas disse, tardios de entendimento de coração. Vocês não sabem de Bíblia não. Vocês dizem que eu não sei do jornal, e vocês não sabem de Bíblia, mas eu vou dar uma aula de Bíblia agora, até Emaús, bora! Eu vou passear com vocês na lei e nos profetas. Não cortou laço, não cantou corinho de fogo, não puxou espada flamejante, mas quando, aleluia, chegou na bifurcação do caminho, aquele que eles disseram, és um desinformado, agora disseram, é perigoso ir embora, é melhor ficar mais um pouco. Aleluia. A palavra de Deus gera vida, a palavra de Deus aquece o coração, a palavra de Deus arranca a cegueira. Abre a tua mão aí, recebe a autoridade da palavra. Deus vai te usar para aquecer vida, Deus vai te usar para aquecer coração frio dentro da tua casa. O diabo pensa que congelou o entendimento, mas na tua boca está uma palavra fervorosa, no teu coração está uma palavra viva, e Deus vai libertar corações, Deus vai libertar entendimentos para a glória do nome dele. Aleluia! Deixe para falar do campeonato, do seriado, outro dia. Aproveite a oportunidade para falar da palavra transformadora. Filipe estava em casa, o Senhor mandou para ele um áudio no zap dele e uma localização. Vai para ali, faixa de Gaza. Tem um particular com alguém lá e eu vou te usar. Está aí a localização. Transportou ele para lá. Quando ele chegou, vinha a carruagem de um alto oficial da rainha Candace. O oficial na carruagem e Filipe no expresso Canelinha, mas cheio do Espírito. Fez aquela pergunta que um grande autor transformou em título de livro: entendes tu o que lês? Aí o eunuco disse: não, porque não tem ninguém para me explicar. Não tinha, varão, cheguei agora. Aula, aleluia, de discipulado. Então sobe aqui na carruagem, me dá essa aula.
Eu comprei esse chaveirinho, era um souvenir, irmão. Era uma lembrancinha da viagem, mas virou lição de EBD. Eu estou lendo aqui esse mistério, não estou entendendo. Isso aí é uma profecia messiânica. Deixa eu te explicar isso aí. O profeta falou e Deus cumpriu, aleluia. É Jesus. A conversa foi tão boa que gerou um efeito, porque hoje o irmão vem para a EBD, vem para a doutrina, faz o discipulado, refaz. Aí você, depois de 20 anos, irmão, quer se batizar. Eu não estou preparado ainda. Irmão, vai ter batismo. Quem quer dar profissão de fé? O Espírito Santo não tocou no meu coração ainda. Então tu está morto, criatura. Porque quando nós lemos Atos, a confissão de fé estava intrinsecamente ligada a batismo. Não tinha esse negócio de não estou preparado, me preparar. 20 anos depois eu me batizo, não. Aí o eunuco deu uma lição de fé para muitos de nós. Não foi Filipe que disse, o batismo é daqui a 15 dias, venha, viu? Ficou atrás dele, não, estou vendo água ali. O que é que falta para eu ser batizado? Disse, mais nada. Tu tem fé. Foi para Jerusalém como turista, voltou como evangelista. Aleluia! A palavra transforma, irmãos. Vamos nos fortalecer nesta palavra, porque Deus vai nos usar para transformar corações que estão ao nosso redor. Fique de pé. Eu quero fazer uma oração para você nesta noite. Aleluia. Deus vai levar você para grandes instâncias, vai colocar você em grandes círculos, aleluia, vai te dar a oportunidade de estar diante de homens poderosos, e Ele vai usar a tua boca, anônimo do céu, aleluia. Quem é esse? Quem é essa? Sei não, é um santo homem de Deus que passa por aqui, aleluia. Fecha os teus olhos, Senhor Deus e Pai, obrigado por esta noite. Nós estamos no teu quartel-general, recebendo a munição da palavra, recebendo as ferramentas do teu Espírito. Tu sabes das guerras travadas, tu sabes das lutas renhidas, das pelejas tremendas, de alguém, Deus, que está nas trincheiras da fé, sendo zombado, ridicularizado, às vezes até hostilizado, mas tu prometeste que estaria conosco todos os dias. Tu prometeste que o teu Espírito nos ensinaria o que haveríamos de falar. Então, como um servo teu, eu te peço nesta noite, desce sobre nós porções reveladas da tua palavra. Equipa a tua igreja com a autoridade do céu. Senhor, dispensa aqui ciência da palavra, aleluia. Derrama aqui nesta noite palavra de sabedoria. Senhor, tu tens nos dado inteligência, tem nos dado internet e banda larga, tem nos dado, Senhor, canais sociais, mas nós queremos poder do teu Espírito. Sobre a Xarabadara, sobre a Minaia. Nós queremos, Senhor, intrepidez da palavra. Nós queremos o espírito de ousadia que Paulo disse que Timóteo tinha. Derrama agora uma ousadia do céu. Crente que era espião secreto do céu, que isso termine hoje. Levanta aqui embaixadores de Cristo, levanta aqui embaixatriz do teu reino, Senhor. Coloca agora aí, Deus, o selo do teu Espírito, o fogo do teu Espírito, a unção do teu Espírito Santo. Recebe aí este óleo. Deus está levantando o teu ministério, o teu chamado. Deus está levantando você como uma voz para esta nação, uma voz para o teu bairro, uma voz para a tua parentela. Nabucodonosor pensava que ia reinar, mas chegou um Daniel lá dentro para arvorar a bandeira do Deus El Shaddai. Recebe aí Espírito de Deus, recebe aí graça, recebe aí a operação sobrenatural do Senhor que está descendo sobre a igreja. O Senhor vai te dar graça para vencer. O Senhor vai te dar autoridade para repreender o mal que vem sorrateiro. Olha Deus te dando discernimento. O mal que vem perspicaz, mas com astúcia. Olha Deus te dando sabedoria.
Olha Deus quebrando as arapucas e as armadilhas ideológicas que quiseram entrar na tua mente. Receba aí libertação. A fé não fingida que estava sobre Timóteo está descendo aqui esta noite, porque aqui há uma geração que recebeu as sagradas letras, que recebeu a sã doutrina, que recebeu o leite racional. O veneno está sendo tirado da panela hoje. Ideologia satânica que quis ser implantada na tua cabeça, filosofia do diabo, Deus está tirando, porque Ele colocou em ti a mente de Cristo, o capacete da salvação e o selo do Espírito Santo de Deus.